Graças a Deus, irmão, vamos então continuar nosso estudo no livro de Gênesis. Estamos no capítulo 12, mas primeiramente vamos orar ao Senhor. Pai querido, Pai de amor, nós te damos graças, nós te louvamos, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. O Senhor tem promessas gloriosas e maravilhosas para o seu povo, e o Senhor é fiel. Nós podemos confiar, porque haveremos de alcançar todas as tuas promessas. Nós te louvamos, meu Deus, o Senhor é bom. Muito obrigado. Agora fale o coração do seu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Capítulo 12 de Gênesis. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Pois bem, aqui foram as bênçãos e nós verificamos no vídeo passado até aqui. Agora nós vamos ver a partir do versículo 4. Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor. Ele partiu. Ele obedeceu. Decidiu se aventurar. A vida cristã é uma tremenda aventura. Você se lançar nos braços de Deus é uma tremenda aventura. Você larga aquilo que você considera sua segurança pessoal para fazer a vontade de Deus. Você deixa de viver para você mesmo para viver para Deus. Isso é uma aventura tremenda. Foi isto que Adão não quis fazer e por isso ele perdeu o paraíso. Adão deveria viver inteiramente para Deus e veio a serpente e então convenceu Eva de que seria melhor Adão adquirir o conhecimento do que era bom e do que era ruim, do que era bem e do que era mal, e com base no seu próprio conhecimento, na sua própria forma de pensar, Adão haveria de viver independente de Deus, e assim seria como Deus, disse a serpente. E, no entanto, Adão e Eva arruinaram a sua vida e a vida da sua descendência, por seguirem o conselho da serpente. E agora, Deus fala com Abraão para Abraão inverter o papel. Olha, você não vai mais andar agora de acordo com a tua forma de pensar, de acordo com a tua cabeça, você não vai mais viver para você, agora você vai viver para mim, diz o Senhor. Você vai seguir a minha instrução, diz o Senhor. E Abrão ouviu e obedeceu, ele partiu. Mas como acontece com todo novo convertido, ainda começamos com um certo pé atrás, um certo temor no coração e ainda buscamos alguma segurança no mundo. E observe que Deus diz para Abrão, sai da tua terra, da tua parentela. E o que nós enxergamos no verso 4? Partiu, pois, Abrão como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Ló era sobrinho dele. Era filho do irmão, mas criança de Abrão, era filho de Harã. E ele levou Ló consigo. Mas, ao menos, ele se lançou nos braços do Senhor, ele foi. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Abrão só veio concretizar a sua expectativa, a sua fé em Deus, quando tinha 100 anos, ao nascer seu filho Isaque, que era semente de uma nação. Ele esperou
seguramente mais do que 25 anos. 25 anos quando ele saiu de Harã. Mas a promessa foi feita a ele quando ainda na cidade de Ur. E de Ur até Harã levou algum tempo. Pode ter levado bem mais que um ano, não se sabe. Eles vieram caminhando de Ur, caminharam quase toda a extensão do rio Eufrates, não esqueçamos disso. Então levou um tempo enorme. Então, no mínimo, foram 25 anos para cumprimento da promessa e Deus trabalhando no coração de Abrão, e Abrão foi aprendendo, porque diz a carta aos Tessalonicenses que a fé cresce. Deus nos dá fé, mas essa fé precisa ser trabalhada para que cresça, e assim a fé foi crescendo em Abrão. Ele cometeu alguns erros na fé, mas depois se tornou o pai de todos aqueles que creem. Versículo 5. Levou Abrão consigo a Sarai. Sarai era a esposa dele. Bom, Sarai, ao deixar a sua parentela e a casa do seu pai, Sarai não estava incluída. Porque Sarai, segundo a cultura deles e aquilo que o Senhor Jesus, que a palavra de Deus, o apóstolo Paulo nos ensina na primeira carta aos Coríntios, a esposa é parte do marido. Ela completa o marido. Os dois são um. Então Sarai não deveria ser deixada mesmo. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, esse teria que ser deixado, mas não foi, e todos os bens que haviam adquirido. E as pessoas que lhes acresceram em Harã partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Onde apareceu o Senhor a Abrão? Quando ele estava, observe no versículo 6, na terra de Siquém, em Siquém, no carvalho, embaixo do carvalho de Moré. Moré era um habitante da terra. Esse Moré era um homem abençoado. As palavras na Bíblia revelam quem as pessoas e os lugares e o que os lugares são. Siquém, por exemplo, significa espádua. Espádua nos leva a entender como carga que se carrega. Você carga aqui na costa, na espádua. Você carrega a carga. E Moré significa arqueiro, ou significa também mestre. Arqueiro e mestre nos trazem a ideia de profeta. Porque o profeta, ele dispara a flecha da justiça. O profeta dispara a flecha da justiça. É a palavra que sai da boca do profeta. E a boca do profeta e a boca das pessoas tem uma forma, o céu da boca, o chamado céu da boca tem uma forma de arco, que libera a palavra. Então, onde estava Abrão? Com uma carga muito grande na costa, mas ele estava falando a promessa que Deus deu a ele. Então, ele estava nessa situação, com aquela carga, com aquele grande desejo de receber aquela bênção. Aquilo era uma carga sobre ele, mas ao mesmo tempo ele falava.
E o resultado é que Deus se manifestou a ele. Quando você está assim, quando você fala, declara a bênção do Senhor, ele te visita para te abençoar. E então apareceu o Senhor Abraão e lhe disse: darei a tua descendência a esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Altar nos fala de adoração e nos fala de sacrifício. Toda adoração a Deus, ela deve ter um componente de sacrifício. Deus nos ama com um tipo de amor que no grego do Novo Testamento é chamado de amor ágape. Há vários tipos de amor. Por exemplo, o amor sexual é chamado de eros. O amor, amizade, é chamado de filéu no grego. O amor pela esposa é chamado de estorgê. E o amor tipo, o amor de Deus, que ele dá todo aquele que recebe Jesus como Salvador e Senhor, é o amor ágape, e é com esse amor que Deus quer que nós venhamos a amar. Porque esse tipo de amor não é amor de sentimento. Esse é um amor da vontade. Esse é o amor da decisão. Esse é o amor em que você decide amar o outro, independentemente do que o outro lhe faça. É amor incondicional. Todos os outros amores são condicionais. Este não exige condição. Deus nos ama dessa maneira e quer que nós amemos com esse tipo de amor. Então, por isso ali Abraão edificou um altar para adorar a Deus, para agradecer a Deus e para oferecer sacrifício, porque altar nos fala de sacrifício. Ah, irmão, que bom que todos nós tenhamos assim um coração que adora a Deus desta maneira, um coração que seja assim grato a Deus, um coração que assim manifeste nossa gratidão diante de Deus, trazendo no altar do Senhor o nosso sacrifício. Hoje é tão importante para as igrejas, dízimos e ofertas, porque esses recursos são fundamentais para custear a infraestrutura e o avanço da pregação do Evangelho. A expansão do Evangelho está embasada numa espécie de tripé. A igreja está embasada principalmente num tripé. Palavra de Deus. Se não houver palavra de Deus, se não houver pregação da palavra de Deus, ensino da palavra de Deus em profundidade, a igreja não poderá crescer, nem o povo será abençoado. Então é tão importante que cada pastor se dedique a conhecer profundamente a palavra de Deus para dar sustento adequado às suas ovelhas. Do contrário, irá perdê-las, porque capim seco não sustenta ovelhas. Então, o primeiro pé do tripé, palavra de Deus. O segundo, oração. Oração. Disse um autor evangélico que a oração, que a igreja é o exército de Deus que avança de joelho, que avança por meio da oração. A oração move o braço de Deus em nosso favor. A oração libera o Espírito Santo para operar em nós e através de nós. Daí porque oração é fundamental para a expansão do Evangelho, para a vida da igreja. Ali edificou Abraão o altar ao Senhor que lhe aparecera. E o terceiro pé são os recursos financeiros. Palavra de Deus, oração e recursos financeiros.
Sem os recursos financeiros, não haverá como custear a infraestrutura que uma igreja necessita. Observe uma coisa: as igrejas que mais crescem no Brasil e no mundo são as igrejas que estão embasadas nesse tripé. A igreja que está faltando um desses pés, ela não se sustenta, ela não é uma igreja que cresça, ela não se torna uma igreja realmente esplendorosa e gloriosa, ganhando vidas em muitas nações. Então, quando falta aí um destes pontos, a igreja, tudo que se coloca sobre um tripé, se faltar um pé, cai. Daí porque o ataque satânico é tremendo contra dízimos e ofertas. Porque todo crente conhece o valor da palavra de Deus. Todo crente conhece o valor da oração. Mas quando se trata de dízimos e ofertas, muitos crentes desconfiam. Então o maligno aparece por aí. E o que você vê de ataque contra a igreja, justamente em cima de dízimos e ofertas, o que se ouve contra homens de Deus que estão operando uma obra gloriosa, tanto no Brasil como no exterior, é o caso da Igreja Mundial do Poder de Deus, apóstolo Valdemiro Santiago, o que falam contra este homem na internet e com desonestidade, porque basta você ligar num programa dele, você vai ver que o que acontece ali não se trata de mentira, não se trata de que ali você tem um homem que está procurando enganar o povo, não são milagres verdadeiros. Ele apresenta, as pessoas que recebem o milagre, apresentam os papéis que vêm de médicos que comprovam o que realmente aconteceu com aquelas pessoas, mas ainda sabendo e consciente disso, pessoas mesmo que se consideram pessoas de Deus, se levantam para falar contra, porque não esqueçamos que o pecado que levou o homem ao primeiro assassinato foi a inveja. Foi a inveja. A dor de cotovelo contra os ministérios que crescem, como o ministério do apóstolo Valdemiro, o ministério de R.R. Soares, o ministério de Silas Malafaia. O que se fala contra esses homens não se pode escrever. Terríveis coisas. Mas essas pessoas haverão de sofrer e sofrem muitíssimo nas mãos do Senhor. Então esse tripé, ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Abrão edificou em gratidão. Eu já ouvi de um autor, de um comentarista bíblico, bastante respeitado, que Abraão ergueu 12 altares. Eu confesso que só encontrei 7. 7 altares erguidos por Abrão. E 7 é o número da coisa completa na Bíblia. Ou seja, Abrão era um adorador completo. E nós vamos, nesses estudos que vamos fazer nesses vídeos, vendo cada momento dessa adoração. Aqui Abrão está adorando a Deus, edificou um altar ao Senhor, está aqui como adorador, porque Deus aqui, então, ele volta a falar com Abrão e se compromete em dar aquela terra à descendência de Abrão. O que significa que Deus estava também garantindo a vida da descendência de Abrão. Versículo 8. Passando dali para um monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Novamente, Abrão edifica o segundo altar entre Betel e Ai.
Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Mas veja então, onde foi que Abrão agora colocou o novo altar? Ele colocou esse novo altar entre Betel e Ai. E ali ele invocou o nome do Senhor. Há algo errado aqui? Ele teria que ter colocado esse altar em Betel. A palavra Betel significa casa de Deus. A palavra Ai significa ruína. Então, Abraão ergueu o altar entre Betel e Ai, entre a casa de Deus e a ruína. Irmão, aprenda uma coisa. As bênçãos do Senhor estão em você enquanto você pertence à casa de Deus. Nós somos o corpo de Cristo. O corpo é unido. Então nós, individualmente, somos corpo de Cristo, mas quando nos juntamos coletivamente, somos também o corpo de Cristo. E não precisa estar reunidos, mas é necessário que sejamos do Senhor. E sendo do Senhor, todos somos o corpo de Cristo. E é necessário que nós nos reunamos. O Salmo 133 diz que quando nós estamos unidos, e para estar unidos necessitamos estar eventualmente reunidos, ali o Senhor ordena a sua vida e a bênção para sempre. Então nós precisamos estar reunidos na casa de Deus, por isso Davi diz: alegrei-me quando me disseram vamos à casa do Senhor, porque ali é lugar de bênçãos, é lugar de milagres, é lugar especial. Deus não pode fazer isso em outro lugar? Pode, mas ali é um lugar muito mais especial. É o lugar onde nós nos reunimos e podemos ouvir os profetas do Senhor, podemos ouvir os mestres do Senhor, porque para ensinar um a um, os mestres hoje não dão conta. E os profetas também não podem estar correndo atrás de um a um, mas quando nós nos reunimos, eles podem falar com todos. Então, passando dali para o monte oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Entendamos uma coisa, que quando nós saímos da casa de Deus, aqueles que abandonam a casa de Deus e que pensam que vão seguir a Jesus da sua própria casa, esses estão se aproximando da ruína. É só, meu irmão, você que me ouve, se você já teve experiência de passar um mês fora da sua igreja, você sabe o quanto isso lhe faz falta. E você sabe o quanto você regride espiritualmente, o quanto você enfraquece espiritualmente. Precisamos de estar na casa do Senhor. A própria carta aos Hebreus, no capítulo 10, na carta aos Hebreus, no versículo 25, veja o que diz a santa palavra de Deus e não esqueça disso jamais. Hebreus 10, versículo 25 diz: não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. Não deixemos de congregar. Antes, façamos admoestações, quer dizer, chame a atenção dessas pessoas, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. E nós estamos vendo o dia se aproximar, a volta do Senhor acontecer. Então vamos chamar a atenção desses que estão longe da casa de Deus. Agora, veja a admoestação que vem da parte de Deus. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados, pelo contrário, certa expectação horrível de juízo e fogo vingador prestes a consumir os adversários. Você viu o que a santa palavra de Deus está dizendo? Citou como exemplo a pessoa não se congregar, deixar de estar presente no templo. E então a palavra de Deus diz:
aquele que deliberadamente vive em pecado, porque não se congregar é viver em pecado, esse texto de Hebreus diz isso, aquele que vive assim, deliberadamente, vive longe de se congregar, longe da casa de Deus, ele se torna adversário de Deus. Deus o olha como adversário, o olha como Satanás. Então, por isso, retornando ao nosso texto de Gênesis capítulo 12, versículo 8, Abraão aqui cometeu um erro. Ele deveria erguer o altar em Betel, e não entre Betel e a ruína, e não entre a casa de Deus e a ruína. Mas ele edificou um altar ao Senhor. Depois ele levantou o altar e seguiu na direção do Neguebe. Quando você não coloca o altar na casa de Deus, quando você não está solidificado na casa de Deus, você vai fazer bobagem. Foi o que aconteceu com Abraão, ele fez bobagem. Ele saiu caminhando na direção do Neguebe. E por que ele saiu na direção do Neguebe? Porque ele não adorou a Deus onde deveria. Deveria ter adorado a Deus na casa de Deus e lá permanecido. Ele então, como não ergueu o altar na casa de Deus, ele se aproximou da ruína e acabou fazendo bobagem. Foi caminhando para o Neguebe. A palavra Neguebe significa seco. E o que acontecia em Neguebe, versículo 10, havia fome naquela terra. Mas nós vamos deixar este assunto para o próximo vídeo. Mas o fato que precisa permanecer na nossa mente é que nós precisamos congregar na casa do Senhor, não faltar à casa do Senhor, a não ser por até mesmo com doença. Se você estiver doente, lá é um lugar especial de cura. Imagina se o homem da mão ressequida não tivesse ido ao templo naquele dia em que ele foi curado pelo Senhor Jesus. E o Senhor Jesus está sempre ali onde seu povo se reúne. Onde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí estou eu no meio deles. E então lá no templo o Senhor está, e está ali para curar, para salvar, para proteger, para abençoar, para conduzir as vidas para a vida abundante. Então, amados irmãos, aprendamos as lições com Abraão, até mesmo com os erros dele. Aprendamos para não repetir os erros de nosso pai na fé e assim levarmos uma vida abençoada sobre a terra. Fique com Deus. Fique com esta palavra, que esta palavra profundamente entre em seu coração. E você que tinha deixado a casa do Senhor, trate de voltar. Você está se aproximando da ruína, você está em perigo. E que o Espírito de Deus fale melhor ao seu coração. Fique com Deus em nome de Jesus. Amém. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, inscreva-se no canal, ative o sininho e compartilhe. O link para o e-book Orientações Bíblicas Básicas está na descrição deste vídeo. Acesse e tenha uma ótima ferramenta para o fortalecimento na fé e no conhecimento das Sagradas Escrituras.